Toledo, a gente vai fazer a Hora e a Vez essa semana do delator do PCC que foi morto na semana passada no desembarque do aeroporto de Guarulhos, num lugar de livre trânsito das pessoas. Quem era ele? Pois é, o Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era o delator do PCC, porque ele tinha firmado um acordo de delação premiada com a justiça, mas era muito mais do que isso. E o assassinato dele traz à luz toda a rede, o ecossistema em que o crime organizado opera hoje no Brasil. Envolve os criminosos, que são capazes de matar uma pessoa no aeroporto que tem milhões de passageiros entrando e saindo, embarcando e desembarcando todo dia, o maior da América Latina, à luz do dia, usando armas de guerra, fuzis de alta potência, do lado de um ônibus da polícia e fugir impunes, né? Por que ele foi assassinado? Isso ninguém sabe, porque motivos não faltam. Tanto o PCC tinha motivos para queimar o arquivo, já que ele tinha assinado esse acordo de delação, ele tinha muito o que contar. Tanto a polícia tinha motivos para eliminá-lo, porque ele tinha feito denúncias de corrupção policial, e ele, mais do que isso, ele empregava policiais militares que estavam fazendo supostamente a sua segurança, mas não deram as caras para protegê-lo no dia. Não pode, o bico é proibido, como o próprio secretário de Segurança Pública teve que admitir. Então, assim, ninguém sabe quem matou. Pode ter sido policiais, podem ter sido o PCC, pode ter sido até um carcereiro, porque o Gritzbach, ele é acusado, tem uma acusação formal contra ele de assassinato, de ter encomendado o assassinato de um membro do PCC a quem ele devia dinheiro supostamente. Também esse caso é nebuloso. E supostamente um dos investigados como mandante ou executor do assassinato dele seja justamente o agente penitenciário que ele contratou para intermediar o assassinato desse cara do PCC, o cara preto. Vale a pena viver assim, Toledo? Que vida foi essa? Pois é, aparentemente vale, né? Porque ele se tornou multimilionário em poucos anos, o Gritzbach. Ele é um corretor de imóveis de origem, que tem um patrimônio que ele mesmo avaliou em entrevista para o Roberto Cabrini, da Rede Record, em 20 milhões de reais, só em bens e imóveis. A lista de imóveis é imensa. A maioria desses imóveis está concentrada na Zona Leste, mais perto do centro, ali no Jardim Anália Franco, que é uma região emergente de gente rica, que ascendeu socialmente, são imóveis grandes. A entrevista que o Cabrini fez com ele foi num desses apartamentos. Ele é decorado com ostentação, ele mesmo se vestia bem, enfim, tinha helicóptero, lancha, essa coisa toda. Mas o que eu queria falar sobre o Gritzbach, tudo isso aí de alguma maneira já é conhecido, é falar uma coisa que levanta menos atenção, que é como ele lavava dinheiro para o PCC na economia formal. Como? Ele era especializado nos imóveis, na questão imobiliária, né? A origem dele é justamente nessa área. Então ele já foi sócio, por exemplo, do maior lavador de dinheiro do PCC através da filha. A filha desse lavador, que já foi objeto de outra operação da Polícia Federal de Investigação, foi sócia dele numa empresa justamente de investimentos em imóveis. Ele tem outro sócio que também é processado por lavagem de dinheiro e ligação com narcotráfico, que também está metido no ramo imobiliário, e esse sócio tem um outro sócio, quer dizer, ele é o sócio do Gritzbach, por exemplo, né? Participou de um empreendimento imobiliário grande que tinha entre os seus associados o diretor de uma grande empresa do setor imobiliário, talvez uma das maiores empresas do setor imobiliário do Brasil. Eu não vou dar nomes porque não tem vínculo, não quero nem levantar nenhum tipo de suspeita, mas é só para mostrar como o Gritzbach, o lavador de dinheiro, o delator do PCC, está a 3 graus de separação da maior empresa imobiliária do Brasil, de uma das maiores construtoras do país. Porque isso mostra como está imbricado o crime organizado, o tráfico internacional de drogas, com a economia mais formal possível, né? Que gera milhões de empregos. E esse é o grande risco que a gente está vivendo hoje. Porque esse esquema do Gritzbach não é só do Gritzbach. Você consegue enxergar a mesma mescla
do crime com a economia formal, por exemplo, na família Brazão, acusada de matar a Marielle Franco. Foi exatamente nisso que eu pensei, que era uma teia de sociedade, né? Exatamente. Que era infindável. Exatamente, eles vão montando empresas, daí tem os sócios, daí os sócios dos sócios, daí tem os laranjas, depois dos laranjas tem... Até chegar numa camada que é economia formal, que é todo mundo honesto, está fazendo o seu trabalho, mas se, por exemplo, vai fazer um grande empreendimento imobiliário. É comum ou você criar um fundo de investimento ou você chamar dezenas de sócios para botarem dinheiro ali. Numa dessas entra o sócio do lavador de dinheiro, entendeu? E você não sabe, mas está entrando o dinheiro do PCC ali dentro. É isso, essa nova tecnologia do crime, imbricada com a economia formal, que é um risco para a economia formal. Porque se uma investigação dessas acaba num empreendimento, numa sociedade que tem conexão com uma empresa importante, que gera muito emprego, que é importante para a economia, você começa a colocar em risco essa empresa também. E as pessoas não sabem, e não tem como saber, né? Você não tem hoje mecanismos para fazer uma pesquisa para descobrir se esse fulano é suspeito ou não de ser membro do crime organizado. Essa desculpa não se aplica aos PMs que faziam a segurança dele, porque o Gritzbach está em todos os jornais e televisões, né, público e notório como delator do PCC. Então, o cara que estava prestando serviço para ele, o policial militar, eram vários, não eram só os 4 que deveriam ter aparecido lá, eram mais, não podem alegar ignorância, né? Porque daí seria ignorância mais incompetência. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse. O Gritzbach é o maior símbolo de como o crime organizado está entranhado na economia formal e cada vez mais. Não é só no ramo imobiliário. O ramo imobiliário é importante, mas não é o único. Ele teve um parceiro, o Gritzbach, que também foi preso, não dessa vez, em outra ocasião, um garoto de 24 anos que tem um patrimônio maior que o dele. Tinha tudo que você pode imaginar de sinais de riqueza, era casado com uma ex-miss modelo que colocava tudo à mostra nas redes sociais. E esse cara operava com criptomoeda. Começou dando golpe de criptomoeda. Postos de gasolina. São dezenas, centenas, redes inteiras de postos de gasolina. Lojas de conveniência em postos de gasolina. Hotéis. Tudo que mexe com dinheiro vivo. Enfim, o ponto eu acho que é esse. A história do Gritzbach é dramática, daria uma série da Netflix de muito sucesso, porque tudo se imbrica, né? Os assassinatos do GG do Mangue se imbrica com o Gritzbach, se imbrica com todos os personagens que você puder imaginar, mas eu acho que o alerta que tem que ser feito é como a sociedade está despreparada para lidar com essa incursão do crime organizado para lavar o seu dinheiro e legalizar os seus bens através da economia formal. E esse assassinato à luz do dia é realmente chocante. Mostra o grau de impunidade com que eles estão acostumados a operar, porque vamos lembrar que não foi o primeiro. Um dos envolvidos no assassinato do GG do Mangue, que era um dos braços mais importantes do PCC, que foi morto lá no Ceará em 2018, o revide pela morte foi feito aqui no Tatuapé também, com tiro de fuzil no meio da rua, na frente de um hotel. Bom, essa foi a hora e a vez. Essa foi a hora e a vez Exato. do delator do PCC. E a gente vai continuar acompanhando esse assunto, prometo.